Existe um buraco negro na nossa mente depois dos 40 anos, quando muitas vezes a gente olha para trás e até construiu alguma coisa, digamos assim, mas parece que ainda existe um vazio existencial. Ou que muitas vezes nós não construímos absolutamente nada, e a sensação de fracasso é terrível. A gente dorme e acorda com essa sensação de que falta alguma coisa. É como se a nossa liberdade, a forma de a gente construir alguma coisa através da nossa expressão, ou daquilo que a gente acreditava, às vezes era até um sonho de antigamente, se esvaiu. E depois a gente olha e pensa assim: meu Deus, aonde é que foi parar aquela ideia? Aonde é que foi parar aqueles ideais? Aonde é que foi parar os meus sonhos? Tudo isso que eu estou falando para você, essa sou eu. Eu passei por tudo isso. E não tive uma virada de chave, sabe? Aquelas que as pessoas, você vai ter uma virada quando isso e isso acontecer. Não, mas eu comecei a ficar muito inconformada e incomodada com a vida que eu vivia. Por mais que eu já tivesse ali alguma coisa construída, e graças a Deus, assim, eu consegui construir uma família maravilhosa e Deus me deu muita graça para ser o pilar dessa casa, né, dessa família. Mas alguma coisa com relação à realização pessoal estava faltando. Eu sentia que tinha alguma coisa, um vazio, alguma coisa faltando. E não tinha a ver com a minha espiritualidade. As pessoas confundem muito que falta de sentido tem a ver com falta de Cristo, falta de Deus. Mas tem muitas pessoas que têm Deus no seu coração, na sua vida, na sua vivência, mas mesmo assim ainda se sentem meio perdidas. Isso é muito natural. Parece que é uma dualidade do nosso próprio ser, e acredito que todo mundo enfrenta isso, sejam homens e mulheres. E aí eu não tive uma virada de chave, mas eu tive aquele tempo de inconformidade, aquele tempo de tipo uma revolta interna. E eu comecei a me fazer muitas perguntas e comecei a não enxergar mais tanta coisa linda como eu via antes, ou tantas oportunidades. E esse momento de introspecção, esse momento de mergulhar dentro de mim foi extremamente necessário para que eu desse outros passos. Eu costumo dizer que às vezes é muito importante a gente dar 2 passos para trás, recuar realmente, às vezes até deixar de ganhar alguma coisa que a gente poderia ganhar se continuasse naquele processo, para dar depois daquilo 10 passos para frente. O tempo, ele é indiferente. Para mim pode durar um ano essa transformação, para você pode durar uma semana. Vai de cada um. Mas a partir do momento que você tem esse start mental e essa inconformidade, é que as coisas realmente começam a acontecer. E uma das coisas que eu descobri e que fez toda a diferença na minha vida era entender que ninguém viria me salvar. E que se eu não fizesse o que eu queria fazer, eu não teria o resultado que eu almejava. Eu não poderia pensar em resultados, pensar em possuir, pensar em prosperar, pensar em deixar um legado deitada na minha cama ou no meu sofá, passando a tela do meu celular, assistindo pessoas progredindo, prosperando, eu pegando muitas ideias delas, mas no fundo o vazio voltava e eu não tinha feito absolutamente nada. E eu via que eu passava muito mais tempo esperando do que agindo. O meu canal no YouTube, ele veio com essa proposta. Ele primeiro ia servir a mim. Eu não falo com relação ao dinheiro. Sempre falo isso para as mentoradas. O YouTube, para mim, e eu acredito que deveria ser para você também, uma forma de legado, uma forma de poder pessoal, uma forma de autorrealização. Pensa só, você tem um assunto que você acredita que vai ajudar alguém, um tema, uma aplicação, um produto físico, um produto digital, não importa, uma terapia, uma consulta, uma mentoria, qualquer coisa que você tenha a capacidade de apresentar, de mostrar e de oferecer. Você sabe que aquilo pode mudar a vida de alguém, pode ajudar alguém. Às vezes você é uma psicopedagoga e você pode ajudar mães a entenderem melhor as dificuldades dos seus filhos com relação ao aprendizado. Então, você usa a rede, que é o YouTube, para fazer isso, para expandir esse legado de ajuda, essa missão. Automaticamente, quando começa a aparecer para você ali os comentários, começa a aparecer para você curtidas, começa a pessoa dizer que quer ou comprar de você, ou acessar você, enfim, isso volta para você como uma realização pessoal. E lógico, dinheiro é consequência. Eu já falei aqui para vocês em outros vídeos, dinheiro é consequência do servir. Quanto mais a gente serve, mais a gente é servido.
a melhor ajuda que eu sempre vou poder te dar em qualquer vídeo meu é nunca espere o momento certo para você fazer aquilo que você almeja. Não existe momento certo. Por exemplo, agora recente, eu fiz uma aquisição relativamente cara, mas aí eu queria ter mudado outra coisa para poder adaptar essa aquisição. Aí eu precisava gastar, investir muito mais dinheiro. E aí eu pensei, quer saber? Eu vou fazer a aquisição do mesmo jeito e num outro momento eu vou investir nessa outra parte aqui que também vai ser necessária. Então, o que eu quero te dizer com isso? Se eu fosse esperar que tudo tivesse ok, tudo tivesse alinhado, tudo tivesse, sabe, perfeito, eu teria perdido o prazer de usufruir daquilo que eu queria por mais tempo que eu já estava desejando, porque eu estava esperando o momento certo. Do mesmo jeito, é a criação de conteúdo para o YouTube, é você empreender, começar uma empresa. Às vezes você quer começar uma empresa e é perfeitamente possível você começar da sala da sua casa. Aí o que você quer fazer? Você quer primeiro alugar um ponto. Você quer montar um escritório, que é para você postar umas fotos lá no Instagram e mostrar para todo mundo que você, uau, se garantiu. E esse limbo da gente querer viver de aparências é terrível, isso acaba com a nossa energia. Hoje eu estou gravando esse vídeo, um dia de hoje mesmo, eu acho que hoje é terça-feira, né? Terça-feira. Pela manhã, eu atendi uma mentorada, uma pessoa extremamente esclarecida e uma pessoa muito, como é que eu posso dizer? Uma pessoa de muita experiência de vida, e ela me deu 3 insights que eu vou guardar para o resto da vida. A mentoria é muito bom porque rola essa troca, né? Se você chegou agora e não sabe sobre o que é a mentoria é sobre o YouTube, tá? Eu te guio lá dentro da mentoria de como você já começar do jeito certo no YouTube e as formas que você pode incrementar no seu produto ou serviço ou naquilo que você quer falar, coisas para você ganhar dinheiro antes da monetização do AdSense. O aulão também serve para o mesmo fim. A diferença é que o aulão você não vai ter acesso a mim diretamente para tirar suas dúvidas e a gente caminhar juntos. Se você quiser se aplicar para essa mentoria, é só me chamar no direct desse Instagram aqui, tá? Lá a gente refina os detalhes. E ela me disse 3 coisas. Se ela estiver me assistindo, ela vai saber que foi ela. Ela me disse 3 coisas que eu jamais vou esquecer. Quer dizer, ela que me deu uma mentoria para a vida, uma pessoa bem mais experiente do que eu. Ela disse assim, Magna, o dinheiro, ele não é somente uma energia. O dinheiro, quanto mais a gente usufrui dele, mais ele volta para a gente em resultado. Ela diz que tem uma frase que ela diz assim, tudo que ela vai comprar, ela repete essa frase, ela diz assim, eu vou comprar isso, mas se isso me trouxer mais dinheiro do que o valor que eu estou investindo, ou seja, isso vai me gerar mais dinheiro. Aí ela disse uma coisa que eu achei interessante, ela disse assim, quando eu escolhi a mentoria, eu escolhi com esse princípio, com esse critério. A mentoria eu vou comprar porque ela vai me gerar mais dinheiro. E eu achei super interessante. Aí, para fechar, ela disse uma outra coisa. Ela disse assim, a gente não deveria ser pedinte de Deus. Isso, para mim, foi uma coisa assim que eu começou a martelar isso na minha cabeça, sabe? É tanto que quando meu marido chegou, a primeira coisa que eu falei para ele, ela disse assim, a gente deve deixar de ser pedinte de Deus e começar a viver apenas com gratidão. Porque, não que a gente não possa pedir, tá? Ela não foi isso que ela quis dizer. E nem foi isso que eu entendi, óbvio. Mas ela disse assim, tudo que já existe, já está aí para a gente acessar. A gente só precisa ter gratidão e acreditar que a gente vai realizar. Eu saí da mentoria cheia de alegria, e de alegria principalmente por aquela troca de energia, sabe? Existe muito isso, de você acessar alguém e você trocar energia com aquela pessoa. Existem vários tipos de troca de energia. Eu fiquei muito feliz. Feliz por ter ajudado ela e honrado o dinheiro que ela investiu, que nessa altura que eu estou gravando esse vídeo, tá? Para quem não sabe, o valor da mentoria é R$150. Então, eu fico feliz de ter honrado esse dinheiro que ela investiu, mas também de a gratidão minha, pessoal, de saber que eu estou ajudando uma pessoa num projeto. Então, até eu descobrir isso, eu fiquei patinando. Mas como foi que eu saí da patinação e comecei a me equilibrar? Quando eu entendi que eu precisava fazer o que tinha que ser feito e que ninguém ia me socorrer, ninguém ia me salvar. E eu precisava sair daquele limbo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas existem fases na vida da gente que as coisas dão mais errado do que certo. Mas são só fases, tudo passa. E quando eu comecei a ter essa clareza e as coisas começaram a acontecer, foi quando eu deixei de dar desculpas para a realidade que eu queria acessar. No fundo,
Existe também o medo da gente dar certo, sabia? Isso é muito real. Você sente medo de dar certo. Tem pessoas que não. Eu já perguntei isso pro meu marido, ele disse que não. Mas eu acho que sim. Eu já conversei com algumas mentoradas que ela também já concordaram. E algumas vezes eu falei isso aqui em alguns vídeos e pessoas também comentaram que sim. E aí eu cheguei a uma conclusão. A primeira conclusão é que os anos estavam se passando e eu não tinha expandido a minha vida. Eu não tinha feito coisas diferentes, novas, grandes. Eu não tinha assumido a responsabilidade de grandes projetos e eu reconheci que eu era uma covarde. A segunda coisa que eu entendi é que os meus sonhos são meus sonhos. Eu não posso obrigar alguém a sonhar junto comigo, a me ajudar a realizar, inclusive. Existe uma coisa chamada autorresponsabilidade, e quando você assume isso, todas as coisas vão dar certo para você. Os seus relacionamentos de trabalho, relacionamentos pessoais, a sua habilidade de gerar mais dinheiro e também de investir o seu dinheiro, tudo isso tem a ver com uma coisa chamada autorresponsabilidade. A outra coisa que eu entendi, quem tinha que pensar, estudar, se esforçar, trabalhar e colocar em prática os meus objetivos para construir os meus sonhos, era só eu mesma. Ninguém acorda do seu lado sonhando junto com você. Os seus sonhos são seus. Os sonhos que você tem foram os sonhos que Deus te deu. Quem tem a obrigação de resolver os nossos problemas? Ainda que, aparentemente, aquela pessoa tenha causado aquele problema. Mas lembra da questão da autorresponsabilidade? Se alguém criou algum problema para mim, foi porque eu permiti. Então, a responsabilidade é sempre minha. Foi muito difícil chegar até esse ponto de todas essas aceitações. E minha vida começou a dar muito certo. Quando eu parei de tentar e comecei a agir, quando eu parei de pedir ajuda e comecei a ter autorresponsabilidade, aí depois de optar por fazer todos os dias uma escolha que me levaria, todos os dias, tá? Uma escolha que me levaria àquele resultado que eu quero colher os frutos lá na frente, mas também que durante o caminho eu vou colhendo pequenos frutos para uma colheita maior mais tarde, foi que eu comecei a tomar decisões certas, ainda que pequenas, todos os dias. E, enfim, as coisas começaram a acontecer. E se tudo que eu falei nesse vídeo você esqueceu, você só precisa lembrar de uma coisa: as oportunidades aparecem quando estamos em movimento. Não esquece de se inscrever no canal, deixa teu like. Se quiser acessar a mentoria, vai lá no direct do meu Instagram, Magna Costa. Mas se você não pode investir agora R$150 na mentoria, eu te indico a acessar o aulão, que é R$47, e lá eu te ensino o jogo de ganhar dinheiro dentro do YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.